Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre entrada e saída de dados. O que nós vimos até aqui são programas que trabalham com valores que já estão definidos pelas variáveis quando eles são executados. Então, como eles têm aqueles valores fixos, o resultado da execução deles sempre vai ser o mesmo. O que nós vamos ver agora, então, é uma forma já de tornar o nosso programa um pouco mais dinâmicos, certo? De forma que os dados sejam informados pelo usuário através da digitação no teclado. Tá? Então, observem esse nosso exemplo. Eu quero fazer um exemplo, um programa no qual eu vou solicitar um valor para o usuário e eu quero informar sempre o resultado do dobro daquele valor, certo? Então, eu vou inicializar a minha variável aqui, chamada valor, do tipo inteiro, com o valor 0. Ela está inicializada, certo? Como é que eu faço, então, para solicitar um dado para o usuário e depois também para informar para ele o resultado? Eu tenho dois comandos básicos. O primeiro deles é o escreva, que imprime algo na tela, e o leia, que faz a leitura daquilo que o usuário está digitando. Então, observe. Eu vou escrever uma mensagem para o usuário, pedindo para ele informar um valor. Informe um valor inteiro, por exemplo. Isso vai ser impresso na tela assim que eu executar o meu programa. Observem que está lá, informe o valor inteiro. Eu só não fiz a leitura desse valor. Então, eu vou agora usar o comando leia para pegar o valor que o usuário, então, digitou lá no nosso console, que vai aparecer ali embaixo. Tá? Então, observem que eu tenho ali uma janelinha. Então, informe um valor inteiro, dois pontos. E tem ali, então, algo piscando, dizendo que o nosso programa está aguardando a entrada de dados. Então, eu vou informar o valor 5 e vou dar um Enter. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou agora mostrar para vocês, então, explorando essa variável. Eu vou pegar ela aqui, vou arrastar lá para o inspetor de variável. Deixa eu fazer direitinho aqui. Muito bem. Valor está lá. Então, o que acontece? Tá? Observem que ela está lá. Eu vou executar o meu programa passo a passo. Então, ele vai imprimir na tela o informe um valor inteiro e ele vai ficar, então, aguardando. Observem que eu estou, então, com a minha janela ali piscando, informe um valor inteiro, aguardando que o usuário, então, digite um valor. Vou fazer, então, a digitação do valor, vou informar novamente o valor 5 e observem que no momento em que eu dou um Enter, então, a variável recebeu o valor 5 digitado pelo usuário, certo? Então, digamos que isso é o que nós precisamos para solicitar o valor, né? Mas nós precisamos continuar o nosso programa. Como eu falei antes, nós queremos fazer um programa que, dado um valor digitado pelo usuário, imprima o seu dobro, certo? Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu já tenho o valor e eu sei que o dobro seria o valor vezes 2, certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou imprimir na tela, utilizando o comando escreva, o dobro de, e aí eu fecho as minhas aspas, concateno valor, abro as minhas aspas, e aí eu vou colocar aqui qual seria o dobro. Observe que eu vou colocar entre parênteses valor vezes 2, tá? Pessoal, muita atenção aqui, tá? Pode parecer muito complicado, porque eu tenho muitos parênteses e chaves, e parênteses e vírgulas e aspas, mas eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? O que vai ser impresso na tela está entre os parênteses maiores, assim como foi antes. Ó, escreva também. Tem um conteúdo que está dentro do parênteses, tá? Observem também que, como eu falei num outro vídeo sobre as variáveis do tipo cadeia, tudo que é textual deve estar entre aspas. Então, o que eu quero que seja um texto deve estar entre aspas. Nesse caso, aconteceu lá em cima e acontece aqui embaixo também nesse outro escreva. O que nós temos aqui? Então, um parênteses maior que é da função escreva, do nosso comando escreva. O que eu quero que seja impresso? O dobro de, tá? Aí eu estou usando a vírgula para concatenar, para juntar esse texto com o valor que está na variável. Uso a vírgula para concatenar mais o texto é, dois pontos, espaço, que está entre aspas.
e uso novamente a vírgula para concatenar com o resultado dessa minha expressão aqui, valor vezes 2. Vamos ver se vai dar certinho a execução? Fiz a execução do meu programa, eu pedi um valor, eu digitei 5 e ele imprimiu para mim que o dobro de 5 é 10. Observem, pessoal, que nesse caso eu imprimi de duas formas, né? Eu imprimi o valor da variável sozinho e também imprimi o resultado da expressão. O que a gente poderia fazer também? Poderíamos ter declarado uma variável resultado e ao invés de imprimirmos a expressão direto no nosso escreva, nós poderíamos ter feito lá assim, resultado igual valor vezes 2. Nesse caso, ao invés de imprimir valor vezes 2 lá no meu escreva, eu imprimiria resultado. E assim eu teria o mesmo resultado que eu obtive antes, certo? Eu posso combinar várias expressões, eu posso combinar várias variáveis, certo? Então, é importante que vocês lembrem, pessoal, que as aspas elas vão delimitar o que é texto e a vírgula serve para juntar trechos dentro do meu escreva, que compõe no final uma frase. Um comando que é bastante importante, tá? Vocês também saberem, é que se vocês quiserem que haja uma quebra de linha dentro de uma expressão de um texto, vocês precisam usar /n, certo? Então, observem que da forma como estava antes, sem o /n, o dobro de 5 é 10, tudo na mesma linha. Nessa nova execução, o que vai acontecer? Eu vou informar 5, vou dar um Enter, e o dobro de 5 é, quebrou a linha, 10, porque ele quebra a linha exatamente no /n. Tá? Então, o resultado foi impresso numa linha abaixo. Esses dois comandos, pessoal, eles são muito importantes para que eu possa interagir com o meu usuário. Então, é importante que vocês também observem que tipo de mensagem vocês estão informando para o usuário. Por exemplo, eu disse aqui, informe um valor inteiro. Pode ser um valor 0, pode ser um valor negativo. Eu posso informar isso também para o usuário por meio da mensagem. O que é importante? Isto para o nosso programa é só uma string, é só uma cadeia, só uma mensagem textual. Não é o fato de vocês colocarem aqui informe um valor inteiro que vai validar se o valor é inteiro ou não. Essa validação nós vamos aprender nos próximos vídeos, tá? Mas é importante vocês observarem, então, que o que é colocado para ser impresso como texto deve estar entre aspas e a concatenação, então, é feita com a vírgula. Da mesma forma, o comando leia. Eu quero atribuir um valor digitado pelo usuário para dentro dessa variável. Então, eu coloquei ela entre aspas. Leia valor. Valor é a minha variável. Certo? Espero que vocês tenham compreendido esses dois conceitos. E qualquer dúvida, vocês também podem consultar o manual aqui do próprio Portugal. Ele tem alguns exemplos também que demonstram como a gente pode utilizar esses dois comandos. Certo? Até mais, pessoal!